capítulo 3, versículo 5 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Amém, igreja? Queridos, acabamos de voltar da conferência profética em São Paulo, como eu falei. Conferência profética, a reunião que nós temos todo final de ano, todas as igrejas Bola de Neve se reúnem lá em São Paulo, na nossa igreja sede, para receber uma direção de Deus. Eu já estou nessa casa onde conheci a Jesus, Bola de Neve, há 17 anos. E já fui em quase todas de lá para cá, conferência profética. Mas 2025 foi algo diferente. Não foi, Ivanete? De 2025 foi algo poderoso. Deus marcou a história da nossa igreja de forma muito poderosa. Uma palavra conectando na outra, as coisas tudo se juntando. Foi algo impressionante. Preletores que não puderam ir, e os que assumiram a missão foram se conectando. Foi algo muito impressionante, algo muito poderoso. E foram tempos que a gente viveu nos últimos 18 meses, mais ou menos, Igreja Bola de Neve como um todo, extremamente turbulentos, extremamente difíceis, desafiadores, muitas dores, muitos rompimentos, luto pelo nosso AP. Nossa igreja foi atingida pelo inimigo de forma muito forte, mas tudo com a permissão de Deus, amém? Com Ele estando no comando, no controle, o tempo todo. Nós fomos avisados pelos profetas que viria um tempo de dificuldade, que viria um tempo de luta, de guerra, mas a gente também não imaginava que seria um vento tão forte como foi esse, Jesus amado, amém? Um período de provação intensa, mas até aqui nos ajudou o Senhor, amém? E o autor de Provérbios, aqui do texto que eu li, nos alerta e nos orienta a confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Independente das circunstâncias, confie no Senhor de todo o teu coração, sem se apoiar no entendimento humano, sem se apoiar na força humana, sem se apoiar naquilo que você acha que sabe mais que Deus. Guarda o teu coração em Deus. Não vai na tua força, não vai na sabedoria humana, pois Ele mesmo, o Senhor, endireitará os nossos caminhos. É o que o autor de Provérbios falou. Amém, igreja? Falando agora, depois que a tempestade mais forte passou, é muito fácil. Mas quando nós estamos em meio ao olho do furacão, na tempestade, pedir para confiar em Deus e continuar, que Ele continua no controle de tudo, mesmo tudo desabando ao redor, mesmo tudo sendo destruído, vidas indo embora, mesmo os olhos humanos não enxergando aquilo que a palavra de Deus está falando, confia. Não é fácil, mas é preciso continuarmos confiando até o fim. É difícil quando tudo está caindo, a gente permanecer, mas aqui está todo mundo que permaneceu. É preciso muita fé, é preciso coragem para permanecermos sem mesmo, muitas vezes, não estarmos entendendo absolutamente nada. O que eu mais ensinei nesses tempos foi: espera o mundo só dar mais uma volta. Vocês escutaram isso muito de mim. Espera o mundo dar só mais uma volta. E muitas vezes a gente vai ter que se apegar a isso. Quando eu falar isso para vocês, igreja, espera o mundo dar só mais uma volta, é o que o autor de Provérbios está falando. Confia no Senhor, meu. Vai passar, vai passar. É que eu estava conversando com alguns, eu falei, cara, em momentos como esse, é igual quando a gente era moleque, que brincava de cuscuz, tá ligado? O cara botava o canudinho ali, fazia um monte e ia derrubando. Quem derrubasse tinha que correr, e o resto ia dar porrada no cara. Mas tinha hora que a gente... Saudade? Vamos fazer, hein? Pega aqui, ó. E aí, tinha hora que a gente não conseguia chegar na mancha, não era, Kyuri? E aí os caras pegavam a gente, o que a gente tinha pra fazer? Se fecha e leva a porrada, velho. O cara se agachava e os caras... Aguenta que uma hora os caras vão cansar de bater. Então, em momentos da nossa vida, como os que a gente passou recentemente, eu tava desse jeito. Só se fecha, velho, os caras vão cansar de bater. E cansaram, amém?
O Senhor está conosco o tempo todo. E assim acontece em nossas vidas. De tempos em tempos enfrentamos tempestades, exílios, cativeiros espirituais, que parece que Deus esqueceu da gente. Parece que Deus responde a oração do irmão do lado, mas a nossa, Ele faz questão de ignorar. Parece que Deus está com raiva da gente. A gente ora, a gente pede sinal e nada acontece. Parece que Deus ouve e responde a oração de todo mundo, menos a tua. São etapas e fases das nossas vidas que nós enfrentamos em nossas caminhadas que parece o fim. Mas na verdade está marcando o fim de um tempo e o início de outro. Amém, igreja? Esses momentos turbulentos, tempestades, normalmente marcam o final de um tempo e o início de um outro tempo, de uma nova estação, de uma nova etapa. Posso ouvir um amém? Amém. São momentos de transição, de recomeços, que são dolorosos, que exigem de nós uma fé maior do que a estação passada, onde Deus nos provou, onde Ele provou o nosso coração, onde muitas vezes a peneira de Deus passou em nosso meio e muitos ficaram pelo meio do caminho. Muitos ficam para trás porque estão simplesmente ocupando um espaço sem estar conectado ao Senhor. Estão ocupando um espaço como uma árvore, estão gerando frutos maus. E aí o que acontece que a palavra de Deus diz? Mateus 7,19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E hoje, preparando a palavra, eu me atentei a isso. A gente tem o costume de falar que a árvore que não produz fruto, Deus corta fora. Não é a árvore que não produz fruto, é a árvore que não produz bom fruto. Ou seja, estava produzindo, mas não é bom fruto, não era aquilo que Deus estava querendo que você produzisse. Está produzindo algo que Deus não te pediu para produzir. Está produzindo algo que está envergonhando ao Senhor. E aquele que não está produzindo bons frutos, ou seja, isso não é bom, é mal. Aquele que está produzindo maus frutos, ele corta fora e coloca outro no lugar. E o árabe maluco, apóstolo Wissam, ele há anos profetizou que nós passaríamos por um tempo turbulento, mas que ia passar. E esse ano ele foi convidado de novo para pregar na conferência profética Meu Jesus. E nós, os pastores, lá antes da pregação, a gente falava: o que esse maluco vai vir falar de novo? Que termine esse tempo. Esse árabe doido, o que ele vai falar? E aí, o mesmo que foi usado por Deus para nos comunicar os tempos difíceis que nós iríamos enfrentar, nessa conferência 2025, Deus usou a vida dele para nos avisar que o tempo de restituição chegou. O ano de 2026 será marcado por esse grande recomeço e por esse tempo de reconstituição e de restituição. Amém? Quem pode dar um glória a Deus bem alto ao Senhor aí? Aleluia! Os pastores, nós fizemos ufa, ninguém aguentava mais esse tempo difícil. E eu creio que o ano de 2026 será um grande ano para a nossa igreja, para a sua vida e para a sua família. É isso que eu profetizo desde já em nome de Jesus, amém? Quem crê recebe aí no teu lugar. E a própria história do povo de Deus na Bíblia nos mostra alguns momentos onde o povo de Deus precisou recomeçar, onde o povo de Deus precisou reconstruir, onde eles foram restituídos após uma reconstrução. E são passagens bíblicas que podem nos ensinar muito, para que avaliemos o que passamos tempos atrás e nos prepararmos para aquilo que Deus tem para derramar na próxima estação. Amém, igreja? E uma dessas histórias que o povo de Deus já viveu e que eu amo estudar, que sempre Deus fala comigo de alguma maneira, é a volta do povo do cativeiro da Babilônia, onde eles passaram 70 anos como escravos. E assim como foi conosco, Deus avisou a eles que eles passariam um tempo de turbulência. Eles iriam ser levados ao cativeiro e lá passariam 70 anos. Então toda vez que Deus te trouxer uma direção, Ele vai te dar um prazo também. Jeremias 29:10 diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar, Jerusalém. Pareceu o apóstolo Wissam falando da gente.
Misericórdia. E a gente encontra no Antigo Testamento, nos livros de Esdras e de Neemias, o relato daqueles que viveram na pele o cativeiro. E viveram na pele a volta para Jerusalém. E viveram na pele a reconstrução. E viveram na pele o recomeço. E viveram na pele a restituição. E muita gente lê Esdras e Neemias como dois livros diferentes, como estão divididos na Bíblia. Mas não sei se você sabe, mas Esdras e Neemias originalmente no texto hebraico é um livro só. Eles falam da mesma coisa, então era um livro só, era um livro Esdras, Neemias. Mas lá pelo século 3, século 4, a tradição cristã ocidental aqui das nossas áreas já dividiram em dois livros, em Esdras e Neemias. Mas Esdras e Neemias eram um único livro, porque Deus levantou esses dois homens no mesmo período e com o mesmo propósito: reconstruir a nação de Israel, o altar, o coração do povo de Deus, bem como seus sonhos e promessas de Deus. É o que Deus está fazendo com a gente, Igreja Bola de Neve João Pessoa. Deus está reconstruindo o altar, Deus está reconstruindo a nossa história, Deus está reconstruindo nossas vidas, Deus está reconstruindo a alegria no teu coração de servir a Deus, Deus está trazendo de volta os sonhos que você já tinha esquecido, você tinha deixado de lado, achava que não podia acontecer. Deus está reconstruindo as promessas que Ele tem para a tua vida e que nunca cessaram. Amém? Esdras restaurou o culto e a palavra. Neemias restaurou os muros e a identidade daquele povo. E juntos eles mostraram que a verdadeira restauração começa no espírito, no interior, no coração, na tua alma. E terminam na estrutura, no externo, no físico, nos frutos aparentes. Então, antes da restauração, eles precisaram enfrentar a parte difícil das profecias. Antes de viverem a promessa de Deus da reconstrução, eles precisaram enfrentar os 70 anos das dificuldades, do cativeiro, da escravidão na Babilônia, de uma cidade destruída que era Jerusalém. 200 queridos mais velhos ficaram em Jerusalém com tudo destruído, nem o templo existia mais. Então, Igreja Bola de Neve João Pessoa, aquele tempo de cativeiro, aquelas lutas, aquelas guerras acabaram. Mas serviu para nos ensinar muitas coisas. Aquilo que vamos viver agora, de agora em diante, nos próximos anos, na próxima estação, a base foi aquilo de quem aguentou, resistiu toda a pancada do tempo de cativeiro. Amém? Então, antes das promessas veio o cativeiro babilônico. Por gerações o povo de Israel se afastou de Deus, adorou outros ídolos, se afastou e ignorou a palavra de Deus. Então Deus permitiu que o rei Nabucodonosor destruísse Jerusalém e levasse o povo cativo à Babilônia. Jeremias 25:1 diz assim: palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu a tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutaram. Também, sempre de novo o Senhor enviou os seus servos, os profetas, mas vocês não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para ouvir, quando eles diziam: convertam-se agora, cada um de vocês do seu mau caminho, da maldade das suas ações, e vocês habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam outros deuses. Não sigam outros deuses para os servir e adorar, nem me provoquem a ira com as obras de suas mãos, e então não lhes farei mal algum. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Pelo contrário, me provocaram a ira com as obras das suas mãos, com o próprio mal de vocês. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis
que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações ao redor, e destruirei totalmente. Farei deles um objeto de horror, de vaias, ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras do moinho, a luz das lamparinas. Toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. O Senhor avisou. O Senhor avisou o povo: cara, vocês estão se afastando de mim. Vocês vão precisar de fé para enfrentar um tempo de cativeiro. Mas tem um tempo determinado, vai passar. Tem um tempo determinado. Essa fase ruim vai passar. E vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Foi difícil. Foi doído. Foi doloroso. Teve muita lágrima, teve muito choro, teve muita oração. Mas em nenhum momento a gente duvidou daquilo que Deus iria fazer nas nossas vidas. Amém, igreja? O templo de Israel foi queimado, os muros derrubados, o povo humilhado. Jerusalém virou ruína, um retrato de que o pecado faz com a alma daquele que se afasta de Deus. Mas Deus é fiel. Mesmo no exílio ele prometeu, Jeremias 29:10. Depois de 70 anos, eu vos trarei de volta. Chegou o grande dia. Chegou o tempo que aquele povo esperava. Acabou o cativeiro. Acabou a tempestade. Podem voltar. E é isso que ele tem falado para nós nessa noite, Bola de Neve João Pessoa. Acabou a tempestade, pode voltar. As portas dos céus sobre essa casa, a porta dessa casa está aberta, pode voltar. Nós declaramos isso no mundo espiritual. As portas estão abertas, podem voltar em nome de Jesus. Talvez você esteja enfrentando o seu cativeiro na Babilônia hoje na sua vida. Talvez a tua história hoje seja o cativeiro da Babilônia, dificuldade. Está colhendo frutos daquilo que você semeou de maneira errada. Está colhendo frutos do pecado. Está colhendo frutos das escolhas erradas. Por ter se afastado de Deus. Por ter se afastado do propósito de Deus. O cativeiro é duro, igreja. E muitos não resistem e morrem por lá mesmo. Se entregam ao mundo. Se entregam ao pecado de vez. É difícil enfrentar a guerra, é difícil enfrentar a luta nas nossas vidas. Tanto que muitos do povo de Israel, quando foi liberado voltar para Jerusalém, eles não voltaram. Boa parte ficou na Babilônia, já tinham seus negócios, já tinham casado, já tinham filhos. Falaram: eu estou bem aqui no mundo, eu estou ganhando dinheiro, eu tenho uma mulher, eu tenho um carro massa, tenho um iPhone 17, tenho um jet ski igual do presbítero Alain. E aí os caras falaram: tá bom, achando que isso é a solução da vida. E ficaram lá. Você precisa entender nessa noite que o pecado pode destruir, mas a promessa de Deus vai permanecer. E se você reconstruir, se você voltar para casa, se você voltar para o lugar do teu propósito, onde Deus te plantou, tua história pode ter uma nova oportunidade. Se você ajustar hoje aquilo que Deus tem te pedido para ajustar no teu casamento, na tua vida, na tua família, o propósito de Deus continua de pé. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir. Ele continua firme. Depende do teu posicionamento agora. E quando o tempo da restauração chegar, nem o império mais poderoso do mundo poderá impedir que as promessas de Deus se cumpram em um coração arrependido. Pode vir Nabucodonosor, pode ser lá o que for. Um coração arrependido não vai deixar de viver os propósitos e as promessas de Deus. Foi o que aconteceu com Israel. Eles se arrependeram, eles falaram: cara, a gente está vivendo no cativeiro porque a gente pecou contra Deus. Se arrependeram e falaram: vamos reconstruir a nossa terra. Mas o problema está aí, igreja. Como é que está o teu coração? Pode ser que você esteja no cativeiro, mas também pode ser que você esteja passando dificuldades nesse cativeiro da sua vida, da sua história, e não esteja arrependido. Aí é que está o problema. Não há recomeço ou reconstrução sem arrependimento. Não tem como. Depois de 70 anos, Deus levou o Ciro, o rei da Pérsia, a libertar o povo e permitir que eles voltassem a Jerusalém.
Foi um ato sobrenatural, um milagre, um mover que só Deus pode realizar. Um rei pagão ouvindo a voz do Deus de Israel. É um milagre. Qual é o teu milagre hoje? Qual é o impossível que você está precisando hoje para ser liberto do teu cativeiro? Para Deus não é impossível. Ele tocou no coração do rei pagão que libertou o povo para que eles vivessem as promessas e os propósitos de Deus para a vida deles. Bota diante de Deus agora, fala aí no teu lugar, ora aí no teu lugar. Deus, esse é o meu milagre que eu preciso nessa noite para sair do cativeiro. Deus, o que eu estou precisando nessa noite é coragem, é fé, é largar as drogas, é largar o álcool, largar a prostituição. Me ajuda, Deus. O milagre Ele faz, mas você precisa fazer a sua parte. Abre tua Bíblia em Esdras capítulo 1. Quem for achando diz aí, chegou o novo tempo. Glória a Deus. Esdras capítulo 1. Tem Esdras na Bíblia, pode ir com fé. Amém, queridos? Versículo 1. Esdras 1, versículo 1, com reverência à palavra do nosso Deus, diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, a gente já leu Jeremias aqui, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que o suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, com ouro, com bens, com gado, além das dádivas voluntárias das famílias de Judá e de Benjamim. Os sacerdotes e os levitas de todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa dos seus deuses. Tempo de restituição. Tempo de restituição. Tempo de... Eu estou numa casa pentecostal, amém? Tempo de restituição, igreja. Olha o que Deus fez. Os caras estavam no cativeiro, em terra alheia, em terra pagã. Deus falou o coração do rei pagão, e o rei liberou o povo a voltar a viver o seu propósito, a viver as promessas de Deus. E mais, pegou as riquezas de todo aquele povo e falava: toma, é de vocês. E aquilo que tinha sido roubado por Nabucodonosor foi devolvido a eles. Vão e reconstruam a casa do Senhor em Jerusalém. Restituição. Restituição. Recabachore, carabassore, alarabaxá. Arabaxore e as alabaçares, o Senhor derrama um novo tempo, igreja Bola de Neve de uma pessoa. Um novo tempo. A tempestade passou. Aquele que permaneceu firme e fiel. Chegou o tempo da restituição. O Senhor pode usar inclusive o inimigo. Ele usa quem Ele quiser para abençoar a tua casa, teus projetos, abençoar a tua empresa, tua profissão, mas principalmente o teu relacionamento com Deus. Assim começa a grande restauração. O povo volta para reconstruir o altar e o templo. É assim que começa uma reconstrução. É assim que começa uma restauração. Mas perceba, a cidade de Jerusalém estava destruída, seus muros derrubados. E os relatos bíblicos, históricos e arqueológicos nos mostram uma destruição jamais vista em outro lugar. Foi algo terrível. Eles deixaram só os mais idosos em Jerusalém. Tinha muito sangue, foram muitas mortes também. Derrubaram os muros, destruíram o templo. Mas antes de reconstruir os muros e as cidades, e a cidade de Jerusalém,
Eles reconstruíram e levantaram o altar de Deus. O altar é o lugar do sacrifício, é o centro da adoração, é o lugar da conexão com Deus, da manifestação de Deus. Era onde o povo se encontrava com Deus, onde o pecado era confessado e o perdão era recebido. Entendeu onde começa a reconstrução na tua vida? Não é postando no Instagram, é de joelho no teu quarto, restaurando o altar de adoração ao Senhor. O altar era o lugar de sacrifício, de confissão de pecados, de encontrar Deus face a face. Era ali onde o pecado era perdoado. E quando o povo voltou do exílio, o primeiro gesto foi simbólico e poderoso, o que demonstrou que realmente eles estavam entendendo o que eles passaram e o que estava por vir. Eles entenderam o cativeiro, eles entenderam o exílio, eles entenderam o tempo difícil, eles entenderam esses 18 meses, eles entenderam o tempo de dificuldade. Falaram: eu sei o que eu preciso ajustar agora, eu sei o que eu preciso corrigir agora. Talvez para você seja voltar a servir como você servia antes. Esdras capítulo 3, versículo 2 diz: eles restauraram o altar e ofereceram holocaustos ao Senhor. Primeira coisa da reconstrução começou aí. Eles já levantaram um altar ao Senhor. Eles podiam ir direto na casa deles e falar: cara, minha casa foi destruída, eu preciso reconstruir minha casa. Cara, a gente precisa primeiro levantar os muros, porque senão os inimigos vão continuar entrando. Não. Primeiro o Senhor. Primeiro a minha intimidade, a minha vida com Deus. O altar representava reconciliação, arrependimento, recomeço. Deus estava mostrando que a verdadeira reconstrução começa com arrependimento. E é assim comigo e com você. Deus sempre começa pelo interior. Deus sempre começa pelo teu coração. Deus sempre começa pelas tuas emoções. Deus sempre começa pelo teu relacionamento com Ele. Ele restaura o altar de adoração antes de restaurar as estruturas visíveis. Se o altar, o coração, a tua relação com Deus não estiver de pé, nada do que foi reconstruído irá durar muito. Você pode estar aqui hoje, a gente falando de restituição, de reconstrução, mas se o altar do teu coração, de Deus na tua vida, não for reconstruído seriamente e verdadeiramente, só vai durar uma ventania, essa tua reconstrução. No primeiro vento vai embora tudo. Serão apenas máscaras de um coração que verdadeiramente não entendeu seus erros, de um coração que não se arrependeu, mas que aparentemente parece que Deus aceitou a volta da pessoa, mas na verdade é apenas uma falsa reconstrução, levantada sobre a areia, e não sobre a rocha, Jesus Cristo. Mateus 7 fala sobre isso. Ele nos ensina que quando essa reconstrução acontece, em cima da rocha, bate vento, enchente, tempestade, acontece tudo, e a casa não cai. Mas quando a reconstrução não começa pelo altar, quando não tem arrependimento genuíno e verdadeiro, é uma reconstrução que acontece sobre a areia. E aí as pessoas se revoltam, porque falam: cara, não tem arrependimento, como é que está recomeçando? Não tem arrependimento genuíno, como é que está reconstruindo? No primeiro vento, na primeira tempestade, a casa cai. E não é gíria lá de Mangabeira, a casa cai verdadeiramente. É preciso arrependimento. A reconstrução, o recomeço na minha e na tua vida, na vida de qualquer um que quer caminhar com Jesus, começa com um arrependimento genuíno e verdadeiro. Então não adianta a pessoa querer demonstrar que está tudo bem. Não adianta vir no culto muito cheiroso e bonitinho. Não adianta postar a foto do culto lá no Instagram. Viajar, que as pessoas acham que sucesso é a viagem. Se o cara viajou, o cara está bem, o cara está com sucesso, o casamento está massa. Não adianta muitas vezes estar servindo na igreja, se por dentro está tudo destruído, com uma brecha gigantesca por conta do falso arrependimento, na verdade do remorso, e distante de Deus.
Porque arrependimento no original, a palavra significa mudança de rota. Você estava caminhando para um lado, aí se arrepende e fala, cara, esse caminho está errado, não agrada a Deus. Eu vou mudar minha rota. Isso é arrependimento, mudança de direção. O remorso não, dói na hora, você fala, cara. Igual quando você bebia, igual eu antigamente, cara, tomava cana do tamanho do mundo, outro dia aquela ressaca, nunca mais eu bebo. Dava 2 dias, o cara estava lá de novo. Que Deus busca é arrependimento, não é remorso. Não é remorso. Mas a chuva, as tempestades, os tempos difíceis que vêm e vão provar se essa reconstrução, se esse recomeço é verdadeiro na tua vida. 1 Samuel 16:7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior. Porém, lascou. Deus vê o coração. Eu posso não estar entendendo nada do que está acontecendo na tua vida. Você está bonitinho aí, mas Deus está vendo o teu coração. Ele veio, ele está alegre que você está aqui. E eu mais ainda, talvez. Nada, Deus se alegra mais que todos nós. Mas para mim está todo mundo aqui de boa. Cara, os caras hoje vão sair cheio do fogo daqui. Mas Deus está vendo a intenção do teu coração. Se realmente você está afim de pagar o preço de uma reconstrução, de um recomeço, de um arrependimento genuíno. Não adianta querer recomeçar sem perdoar. Não adianta querer recomeçar, reconstruir, sem confessar pecados, sem ajustar o que precisa ajustar, sem restituir o que você destruiu dos outros. Não perca tempo, porque não há recomeço ou reconstrução sem arrependimento genuíno. Não perca tempo. Vocês estão bem? O recomeço e a reconstrução iniciam de dentro para fora. Primeiro você é curado, reconhece seus erros, e depois, pelos frutos de arrependimento, você será reconhecido. Não precisa forçar a barra, meu irmão. Não precisa ficar disfarçando, cara. Pois o novo tempo e a reconstrução serão visíveis naturalmente na sua vida. Não precisa querer provar nada para ninguém. Eu sou crente, eu estou num novo tempo, eu estou numa nova reconstrução. Deus fez um novo... Não precisa, os frutos vão mostrar isso. Os frutos serão aparentes, fica tranquilo. Porque é o próprio Deus quem quer ser glorificado. Porque isso quando acontece, é o nome de Jesus que é exaltado. Não precisa impulsionar a tua vitória, a tua reconstrução, como você faz com as tuas postagens no Instagram. Todos verão a obra do Senhor na tua vida. Antes de Deus restaurar a sua vida, Ele restaura o teu relacionamento com Ele. Ele não reconstrói casas sobre corações quebrados. Ele cura primeiro, depois Ele edifica. Ele não reconstrói histórias com terrenos sujos, ou terrenos com bases e fundamentos antigos, de edificações antigas. Ele vai limpar totalmente o terreno, o coração, vai lançar fora toda a sujeira, todo o trauma, toda a falta de perdão, todo o pecado, toda mentira. Ele vai limpar para uma nova história e uma nova fundação ser colocada. Ezequiel 36:26 diz: eu lhes darei um novo coração e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Começa aqui, onde ninguém vê, mas Jesus vê. Então Deus levantou Esdras, um sacerdote, um escriba dedicado à palavra de Deus, e ele foi enviado de volta a Jerusalém para ensinar novamente a lei de Deus, que o povo não tinha mais acesso e já nem viviam mais a palavra de Deus. Esdras 7:10 diz: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O povo havia esquecido os mandamentos, sabiam reconstruir parede, mas não sabiam mais adorar a Deus. Primeiro é preciso voltar ao relacionamento com Deus, depois levanta as paredes. Primeiro os fundamentos, a fundação, a base, Jesus. Amém, igreja? Depois vem o externo. 1 Coríntios 3:11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se você não tiver esse fundamento,
se você não tiver essa fundação, se você não tiver a base, Jesus, não tem como Deus reconstruir. A gente está fazendo uma obra lá em casa. Cadê o França? Está aí? Está lá fora? Não sei se está... França Hilton é o mestre de obra mais top que tem na cidade, da nossa igreja. E ele está fazendo uma obra lá em casa, fazendo a parte externa, a parte da piscina, a parte do jardim. E a gente trocou todo o piso externo. E aí ele começou a quebrar, porque estava nascendo muito mato, bicho. Estava horrível, a casa é antiga. E aí nascendo muito mato, eu já irado, pastor, pergunta ao pastor como eu ficava com raiva disso. Tinha uma raiva, velho. Os matos crescendo e tudo. Eu falei, Francisco, vamos fazer uma obra, vamos. Aí ele começou a arrancar. Quando ele arrancou o piso, ele viu que não tinha fundamento. Ele viu que não tinha o contrapiso, que seria o fundamento nesse momento do piso. Então era direto na terra ou em cima de alguma coisa que estava um piso. Por isso, quebrava o piso e por isso que nascia mato no meio do piso. E qual foi o trabalho dele? Ele teve que quebrar todo o piso antigo, fazer o contrapiso todo de cimento, tapar as brechas, arrancar o mato, tapar tudo, para que agora o porcelanato que ele botou em cima não quebrasse e não nascesse mais mato. É isso que Deus faz com a gente. Ele precisa fazer a base novamente. Ele precisa arrancar os matos. Ele precisa tapar as brechas, para que agora faça o contrapiso, que aí seria o fundamento, e esse fundamento nas nossas vidas é Jesus. E aí sim agora vem a parte do piso, e aí vem a construção. Agora tá beleza, não nasce mais nenhum mato, glória a Deus, e eu não perturbo mais a pastora. Esdras trouxe de volta o temor ao Senhor, o arrependimento e o respeito pela palavra de Deus. Esdras representa o que Jesus faz no nosso interior. Quando a palavra volta ao centro, quando Jesus volta a ser a base e o centro das nossas vidas, a alma é curada. E a adoração se torna viva e verdadeira novamente. Só há um fundamento, Jesus Cristo. Só há um fundamento. Não adianta, meu irmão. Cadê Serginho? Quem tem acompanhado a saga de Serginho lá? A obra que Serginho está fazendo na casa. Todo dia ele pede pix lá no Instagram. Ajuda para carregar. Porque vacilou, ele sabe que ele vacilou. Os caras não fizeram do jeito que era para fazer a obra na casa dele. Está saindo mais caro do que era. Olha a importância da gente primeiro cuidar do interior, da base. Amém? Mas igreja, enquanto Esdras restaurava os fundamentos, o altar, a adoração e o coração, Deus levantou um outro homem para continuar essa missão ao lado de Esdras, que foi Neemias, o copeiro do rei. Neemias capítulo 1, versículo 1 diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kislev, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Neemias estava preso lá na Babilônia ainda. Um dos meus irmãos com alguns homens de Judá, então eu lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província Jerusalém, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando, orando diante de Deus, dos deuses dos céus. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então Esdras veio primeiro veio Zorobabel, e aí depois veio Esdras. Foram 3 levas na saída do cativeiro de 70 anos da Babilônia, voltando para Jerusalém. A terceira leva foi Neemias. Ele estava lá, ele começou a ouvir falar: cara, está tudo destruído em Jerusalém. Aí ele começou a orar e jejuar, falando: Deus, eu preciso voltar para reconstruir a minha terra. Eu preciso voltar para reconstruir a minha cidade e reconstruir a história do meu povo. E aí ele começou a orar e a jejuar. E aí Deus, mais uma vez, tocou no coração do rei, do Ciro, e ele foi liberado para voltar para reconstruir Jerusalém. Então Deus respondeu ao clamor de Neemias e enviou ele com uma missão: reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias 4:16. Em Jerusalém ele levanta um exército, antes de chegar lá, antes de eu ler esse texto. Então Neemias vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele começa a levantar homens que permaneceram, homens que aguentaram a tempestade,
homens que aguentaram insultos e permaneceram firmes. Falou, cara, eu confio mais na palavra de Deus do que falo no Instagram. E aí permaneceram firmes. E aí Neemias pegou essa rapaziada e falou, vamos agora reconstruir os muros de Jerusalém. E eles trabalhavam com a pá na mão e a espada na outra. Olha o tipo dos caras. Neemias 4,16 diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcas e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Igreja, Neemias volta e começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros eram fundamentais naquele tempo porque era a proteção das cidades. Toda a cidade era murada para que os inimigos não invadissem. Então os muros eram um símbolo de proteção, de identidade, de separação. Uma cidade sem muros estava vulnerável a qualquer inimigo. Assim como um cristão sem a santidade, sem limites, em pecado, vai ficar vulnerável ao inimigo, pois com brecha nos muros, que são os pecados, ou com o muro totalmente derrubado, fica fácil do inimigo entrar na tua casa e destruir a tua vida, destruir o teu casamento. Em Esdra, a reconstrução inicia pelo altar, pelo interior, pelo coração, pelo relacionamento com Deus. E aí a reconstrução continua. Reconstruiu o altar, agora em Neemias a obra de reconstrução continua e representa o que Deus faz no nosso exterior. Depois de curar o coração, agora Deus começa a alinhar e a lapidar o caráter daquele povo, os limites, os testemunhos daquele povo. Aqui é quando você que não é casado, que vive em fornicação com a sua mulher, que não é sua esposa, fala, eu preciso ajustar meu casamento, vamos casar. Porque se continuar tendo relacionamento fora do casamento, e fora do casamento não precisa ser simplesmente traindo a sua esposa, só basta ser não sendo casados, namorado, noivo, seja lá o que for, vai estar com brecha no muro. E foi isso que começou a ser reconstruído, as brechas nos muros. Porque quando a gente reconstrói o altar de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações, a gente entra a luz na nossa vida. Imagina você no seu quarto. Você entra no quarto escuro, sai tropicando, sai batendo o dedinho, batendo a canela em tudo que é canto. Quando a luz entra, que abre a tua visão dentro do teu quarto, você vê, caramba, tinha uma cueca jogada lá, a cama desarrumada aqui. É o que Jesus faz na nossa vida quando Ele entra. A luz começa a iluminar aquilo que está sujo, aquilo que está fora do lugar, aquilo que precisa ser corrigido. E quando a luz entra na sua vida, é isso aqui. Começa a reconstrução dos muros. E aí começa tapando brecha, começa acabando com o pecado. É quando também você procura um irmão para pedir o perdão. Mesmo você sendo certo da história, mas um homem ou uma mulher de Deus não tem intriga com o outro. É quando você procura o irmão ou a irmã que está devendo para pagar o que você deve. Deus não quer só te restaurar por dentro, Ele quer que as pessoas vejam a transformação por fora também. Ele quer ver os frutos. Agora em Neemias os frutos começam a aparecer. A santidade de uma vida restaurada começa a ficar exposta, clara a todos, pois os muros começam a ser reconstruídos. Agora as brechas dos pecados estão sendo fechadas e o muro da santidade tem ficado cada vez mais alto e reforçado. Então reconstruir o altar é tempo de ajustar o que você precisa ajustar. A reconstrução dos muros fala isso. Porque a gente entrega a vida para Jesus, levanta o altar do Senhor no nosso coração, não é um passe de mágica, fala, puf, acabou, mudou tudo, sou crente. Antigamente era o cara meter o paletó e a gravata, os caras falam, é crente. Hoje em dia já está mais moderninho, mas vai muito mais além. A reconstrução do altar no teu coração interno ali, teu relacionamento com Deus, você abre, Deus vem, invade, limpa tudo. Agora a reconstrução do muro tem que botar a mão na massa. Tem que ir atrás de corrigir o que precisa ser corrigido. Tem que ir atrás de ajustar o que precisa ser ajustado. Nessa mesma reforma lá em casa, além do piso, eu aumentei o muro. E o muro antigo, cheio de brecha, cheio de rachadura. E aí Francildo começou a reformar o muro. A gente reforçou o muro, levantou o muro, colocou cerca elétrica no muro. Colocamos até arandela na parte interna.
Coisa mais linda está ficando tudo. Estamos pintando numa nova cor. Fica mais claro para quem passa de fora ver, caramba, está nova a casa. O muro está mais alto. Aquelas brechas não existem mais. Estava rachado, não está mais rachado. Está mais alto, está mais protegido. Não é que está mais bonito o muro? E é assim comigo e com você. Como uma árvore frondosa que começa a dar frutos bonitos. Aquelas maçãs lindas. É a nossa vida quando a gente reconstrói os muros. As pessoas começam, não é, você já deve ter passado por isso quando você se converte. Pô, cara, mudou alguma coisa em você. Você está mais bonito. Bicho, pega a tua foto de antes de Jesus e depois de Jesus. Meu irmão, vamos fazer um culto só desse descarrego. Meu Deus do céu. Por quê? Porque Jesus entrou na vida, velho. Restaurou o altar, depois vai para o muro. E o externo é natural, fica mais bonito. É natural, as pessoas... Porque não é porque é a gente. Não é porque é tu, Kyuri. É porque é Jesus sendo refletido em nossas vidas. As pessoas olham pra gente e falam, cara, tem alguma coisa diferente. Deixa eu te falar o que é. Falei com você, né, Antônio? É isso. Fica tudo mais bonito, cara. As brechas não existem mais. Meu muro tá massa. Davi já está sujando tudo de novo, jogando bola. Assim somos nós, como árvores frondosas. As pessoas começam a ver os frutos. E frutos que glorificam a Deus, não a nós. Quem somos nós fazermos algo por nós mesmos? Impossível. Agora a parte mais poderosa dessa história. Está caminhando para o fim. Falta meia hora só. Está todo mundo de férias já? Cara, nunca mais eu tinha tido férias dessa. Estou de férias, eu não sei nem o que fazer, eu não sei nem o que fazer, às vezes eu olho e falo, o que se faz nas férias? Mas a parte mais poderosa dessa história acontece quando Esdras e Neemias se encontram. Quando a reconstrução interna encontra com a reconstrução externa. O povo se reúne e Esdras abre o livro da lei, a palavra de Deus, diante de todos. Abre aí tua Bíblia em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículo 5. Se você não achou, acompanha aqui na tela. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Versículo 8. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que era lido. Neemias, que era o governador, de copeiro, passou a ser governador. E Esdras, o sacerdote e escriba. E os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. E por isso, vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia, Bola de Neve João Pessoa, é consagrado ao nosso Senhor. Portanto não fiquem tristes mais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quem puder dar uma salva de palmas a Jesus e um glória a Deus bem forte. Aleluia! Oh, rabachore carabacês. É isso que acontece quando encontra a restauração interna com a restauração externa. Oh! Esdras trouxe o arrependimento. Neemias trouxe a reconstrução. A palavra, através de Esdras, despertou o coração. Neemias, sendo usado por Deus, Deus usou o povo para erguer a cidade. Restauração completa só acontece, igreja, quando fé e ação andam juntas. E é o que Deus espera de nós a partir de agora, Bola de Neve João Pessoa. Que nossa fé seja prática. Orar e agir. Oração. Orar, mais ação. Não adianta ter
apenas a intenção de recomeçar a sua história, de reconstruir a sua família. Você precisa agir. Você sabe que Jesus existe, sabe que Ele morreu na cruz por você, pela sua família, e que ressuscitou por nós, e que deixou a sua palavra para nos ensinar como devemos agir, e o seu Espírito Santo para nos direcionar. Você sabe disso tudo. Talvez até já tenha feito uma oração aceitando Jesus na tua vida, talvez seja até batizado, já tenha recebido o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, mas na prática não muda nada na tua vida se você não agir, pois você conhece a palavra, mas não a pratica. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não adianta se parecer com um crente, com alguém que confia em Jesus, ou dizer isso. Você tem que ser um praticante da palavra de Deus. Até quando você vai continuar nesse ciclo infindável de que agora eu vou mudar? Até quando? Quantas vezes você já me falou: pastor, agora eu vou mudar? Quantas vezes você falou para Deus: Deus, agora eu vou mudar? Recomeço e reconstrução de vida só acontece se você colocar a mão na massa e levar uma vida prática com Jesus. Porque esse resultado exterior é fruto do processo interior. Não adianta falsificar, não adianta maquiar, não adianta botar máscara. Porque o fruto verdadeiro é fruto de um processo interior. Esdras e Neemias mostraram o processo de Deus em qualquer restauração. Primeiro reconcilia com Deus, depois reconstrói. E aí você está tentando reconstruir a tua história, a tua família, primeiro dizendo para tua esposa: eu vou mudar. Não, eu vou fazer diferente. E não reconstruiu a tua vida com Deus. Primeiro se reconcilia com Deus, depois a reconstrução externa. Como nossas vidas, primeiro nos reconciliamos com Jesus, depois a reconstrução começa. Se Jesus não entrar, não tem transformação. Esquece. O altar simboliza comunhão, arrependimento, adoração. Os muros simbolizam santidade, proteção, propósito. Deus não quer apenas te tirar do cativeiro, Ele quer te formar em imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele quer o Espírito habitando em você. Mais que tirar do cativeiro, o cativeiro é só um detalhe. É só algo que Deus talvez esteja te usando para te trazer para próximo dEle, como foi comigo. Primeira coisa, restaure o seu altar, sua vida espiritual. Depois, reconstrui os seus muros, vida prática. E coopere com Deus. E deixe quem Deus colocou ao seu lado para cooperar com você, seu pastor, os líderes. Deus colocou Esdras e Neemias para se ajudarem. E Ele tem colocado pessoas ao teu lado que você tem rejeitado para te ajudarem. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu vou ter que te falar a verdade. Porque muitas vezes eu vou ter que ser duro com você. Mas é para te ajudar, como Esdras e Neemias. Ele vai colocar pessoas ao teu lado para cooperarem. E você vai ver o fruto lá na frente. O povo que foi escravizado pela desobediência foi restaurado pela palavra, pela fé, pela comunhão. A gente precisa estar junto. Quando a gente está junto, Esdras e Neemias reconstruíram a história desse povo, reconstruíram o templo, reconstruíram Jerusalém. Tem força na nossa comunhão. Tem força quando estamos juntos, quando cooperamos um com o outro. Eu preciso da ajuda de vocês como pastor. E vocês precisam da minha ajuda como pastor. A gente precisa caminhar junto. As diferenças precisam cair. Não precisa ser o melhor amigo, o cara vai se identificar mais com um, tem a galera que se identifica mais com o outro. Mas nós precisamos cooperar para que o propósito de Deus se estabeleça nessa terra. Amém? Deus usou Esdras para reacender o altar e Neemias para reerguer os muros, e através deles mostrou que a verdadeira liberdade não é voltar para Jerusalém, mas é voltar para Deus. Isso é liberdade. Tinha nada a ver com o cativeiro, tinha a ver que eles estavam distantes de Deus. Não é porque voltaram para Jerusalém, é porque eles voltaram para Deus. Quando o altar se levanta, um coração muda. Quando os muros se levantam, o testemunho muda. Quando ambos se unem, a presença de Deus volta a habitar entre o seu povo.
Mas igreja, agora caminhando para o fim, novamente. Quando Deus nos dá uma missão de reconstruirmos nossas vidas, uma igreja, uma história, o inimigo sempre vai tentar nos distrair. Vai sempre tentar nos desviar do foco e do propósito de Deus. E foi assim com Neemias, com Esdras, na reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. Enquanto trabalhava, tinha gente buzinando no ouvido deles, os inimigos tentando afastar eles do propósito. Neemias 6:1 diz: quando Sambalate, Tobias e Gesem, esses três eram os inimigos tentando impedir que os muros fossem reconstruídos, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela não havia brecha mais nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer assim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Os caras estavam reconstruindo os muros. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal, disse Neemias. Por isso, enviei-lhes uma mensagem para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Esse é o tema dessa palavra, nessa noite. É isso que Deus quer marcar no teu coração nessa noite, marcar a nossa igreja para esse novo tempo. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Não posso parar. Me desculpa, mas eu não posso parar. Estamos numa grande reconstrução, estamos fazendo uma grande obra, e me perdoa, eu não posso parar. Essa é a resposta de quem entendeu o chamado e recusou o convite para desviar do propósito de Deus. Não importa o quanto doa, não importa o quanto dure de tempo, aqui é o meu lugar, aqui é a minha missão, aqui é a minha casa, aqui é o meu propósito e permanecerei até o fim, até que tudo seja restaurado, até que todas as promessas de Deus se cumpram na minha e na tua vida, até que Jesus volte. Me desculpe, eu estou numa grande obra e não posso parar. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é a minha missão. Não me movo pelo emocional, não me movo por postagens mentirosas de Instagram, por fofocas, ou por simplesmente porque todo mundo está indo para um lugar, ou todo mundo está indo para outro lugar, efeito manada. Não, eu me movo pelo propósito de Deus na minha vida. Não é pelo que os outros sentem, não é pelo que os outros acham, pelo que os outros pensam de mim. Me desculpa, estou numa grande obra, não posso parar. Neemias estava restaurando o que o inimigo destruiu, Bola de Neve de João Pessoa. Mas enquanto ele levantava os muros, os inimigos lá, Sambalate, Tobias, Gesem, tramavam para pará-lo. Esses homens não atacaram com espadas, atacaram com palavras, com convites, com distrações. Chamaram Neemias para reuniões, enviaram cartas falsas para Neemias, criaram fofocas. Se tivesse Instagram, estavam postando no Fuxico Gospel, mentiras, gerando medo no meio do povo. E aí Neemias 6:8 diz: mandei dizer-lhes, nada disso que você está dizendo aconteceu. Vocês estão inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Igreja Bola de Neve, João Pessoa. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Quebrará a cara. Me desculpe, eu estou numa grande obra e não posso parar. O diabo sabe que não pode destruir quem está focado, quem está alicerçado na rocha. Então ele tenta ele tenta distrair com o que parece importante, mas não é essencial. Neemias poderia ter descido, poderia ter parado para se explicar. Fala, peraí, como é hoje em dia, todo mundo tem que se explicar. Não, começaram a inventar uma mentira sobre a sua vida. Você sabe que é mentira, mas ainda assim o cara tem que parar para explicar que é mentira. Explicar nada. Jesus, Ele nos justifica.
Neemias 6:3 diz: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Ele entendeu, Neemias, que foi chamado para construir, não tem tempo para se justificar, para ouvir fofocas, Essa frase é mais do que uma resposta, é uma mentalidade de propósito. E é o que Deus quer trazer aos nossos corações e às nossas mentes, Bola de Neve João Pessoa. Mentalidade de propósito, foco no alvo, foco no propósito. A gente vai até o fim. Nós vamos viver cada promessa, cada palavra, cada oração feita nessa casa há 13 anos, cada lágrima derramada. Me desculpe, não tenho tempo para perder, eu estou numa grande obra. Não posso parar por causa das críticas, não posso parar por causa do medo, não posso parar para agradar pessoas. O meu chamado, a minha missão, o meu propósito são maiores do que todas essas vozes. Quem Deus levantou para edificar, não negocia com distrações. Está focado. Neemias não estava apenas levantando muros, ele estava restaurando a identidade daquele povo, restaurando a segurança, a história de Israel. Era mais do que uma construção física, era uma reconstrução espiritual. O muro que Neemias levantava simbolizava os limites da santidade, da fidelidade, da proteção espiritual daquele povo. Toda vez que você decide obedecer, orar, servir na casa de Deus, perdoar ou permanecer firme, você também está reconstruindo muros invisíveis na sua vida. Muros de proteção, de santidade. O inimigo vai tentar parar isso, porque cada tijolo de obediência na tua vida envergonha o inimigo. Sanbalate representava a zombaria. É difícil a gente saber que está vivendo a verdade e sendo zombado. É difícil, vocês sabem. É difícil, mas passa. A verdade sempre é restabelecida. Tobias representa a intimidação. Quantos não eram intimidados? Vai lá, fala dos caras. Vai lá, inventa uma história aí qualquer que foi abusado, sei lá. Gesem representa manipulação. Vem pra cá, isso aí não é igreja. Eles não queriam conversar, eles queriam tirar Neemias da posição. Eles queriam desviar Neemias do alvo, do propósito. Não é que é o amor do seu amigo ou da sua amiga por você. É o inimigo te desviando do propósito. Vem pra cá, tem ar-condicionado, tem telão. Não tem prancha. É o inimigo tentando te desviar do propósito. Neemias 6:9 diz: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Foi a resposta de Neemias para os inimigos. Que eles falaram: vamos lá, a gente vai pressionar, eles vão cair, vão ser destruídos. E Neemias orou: Deus, fortalece as minhas mãos. Quando o diabo não pode te vencer, ele tenta te cansar. Mas quem faz a obra de Deus não luta sozinho. Deus mesmo fortalece as suas mãos. Neemias não venceu porque ele era forte. Ele venceu porque ele dependia de Deus. Porque ele era obediente. A cada ataque, ele orava. A cada distração, ele resistia. A cada medo, ele se lembrava da promessa de Deus. Neemias 6:15 diz: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. O louvor já pode se colocar aqui. Não é na nossa força, não, nunca. Na nossa sabedoria, porque eu não tenho essa sabedoria de Deus, eu dependo totalmente dele. Você também. Hoje as pessoas podem olhar para você, para a restauração da tua vida, da tua história e falar: cara, foi Deus. A gente olha hoje, tudo que nós passamos e chegamos até aqui, foi Deus. Não tinha como aguentar, não tinha como se defender, não tinha como lutar contra. Dobra o joelho no chão, meu irmão, e ora. Você sabe quem você é em Deus, você sabe qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Neemias não terminou o muro porque ele era perfeito.
ele terminou porque ele não parou. Você vai viver o que Deus tem para a tua vida e para a tua história, não é porque você é melhor do que o outro, é porque você não desistiu. Mesmo com as lutas, passaram lutas, virão outras, mas você nunca desistiu, nunca duvidou do que Deus tem para a tua vida, para a tua história. Neemias viveu as promessas de Deus, não porque ele era perfeito, viveu porque ele não parou e acreditou no que Deus tinha prometido para ele, mesmo que os olhos humanos não enxergassem, mesmo que as outras pessoas zombassem dele, mesmo que tudo demorasse o tempo que fosse necessário, ele não desistiu. Você também está fazendo uma grande obra, continue. Deus está vendo. Posso falar? Deus está se alegrando. Ele não se importa com aparência, com quantidades, Ele se importa com o teu coração. Crie filhos tementes a Deus. Crie filhos tementes a Deus. Sirva com alegria e com fidelidade na casa do Pai. Porque foi um tempo onde as pessoas, não quero mais servir, não quero mais fazer. Sirva, cara. O que protegeu Neemias foi o serviço. Ele não parava de servir, era a arma para defender dos inimigos e a pá na outra fazenda. Sirva, dê a sua vida nessa obra. Se não serve ainda, venha servir. Eu estou cansado, eu tenho 5 filhos, sou bancário, estou pastoreando a igreja e ainda tem a escola lá que as meninas estão tocando. Eu sei o que Deus tem para a minha vida, e eu vou dar a minha vida como Jesus deu a vida por mim. É isso que Ele espera de nós, serviço. Se tem uma honra que nós como filhos de Deus temos, é servir na casa do Pai. Não tem, poxa vida. Onde vidas vêm, são transformadas, curadas, libertas. É um coração grato, é o coração que serve. Pregue a palavra de Deus onde você estiver. Leve Jesus onde você estiver. E mantenha a sua fé em meio às lutas. Chora, cara, todo mundo chora, eu choro. Se tranca no quarto, chora, depois enxuga as lágrimas e sai para porrada de novo. O inimigo vai tentar te distrair com críticas, com ofensas, com comparações ou desânimo. Mas Deus te chama para declarar hoje, Igreja Bola de Neve João Pessoa: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Repete comigo: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Agora de verdade, com toda a tua fé: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Continue construindo, continue orando, continue crendo. Filipenses 1,6 diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia, aleluia. Ora, pastora, carabassora, canta la baixa. Ora, carabaxa. Se põe de pé no teu lugar, se põe de pé no teu lugar. Adore o Senhor, adore o Senhor. Oh!
Atenção. Chegou um novo tempo, igreja. Doeu, foi humilhante, mas o nome de Jesus foi glorificado. Ele está em busca de corações realmente quebrantados diante dele. E se você quer fazer parte desse novo tempo, dessa nova estação, vem aqui na frente, a gente quer orar pela tua vida. Você que está num tempo de restauração na tua vida, no teu casamento, na tua família. Você que precisa sair do cativeiro, vem aqui na frente, a gente vai orar pela sua vida. O Senhor tem convocado um povo para as reconstruções, para viver essa nova estação. Mas para isso é preciso restaurar o altar interno, o altar no teu coração. Se você precisa ter a restauração do teu altar com Deus, vem aqui na frente, a gente quer orar por você também. Aleluia. Presbíteros,
Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém ficou sem receber oração? Alguém ficou sem receber oração? Não? Se prepara, igreja Bola de Neve João Pessoa. Chegou um novo tempo. Você vai colher os frutos. Você vai colher os frutos da sua fidelidade, do preço que pagou. Da fidelidade a Deus, não aos homens. Por você ter acreditado que o propósito do Senhor vai se estabelecer sobre a tua vida, independente das tempestades. Você precisa guardar na tua vida, pro teu coração, de agora em diante, perdoa, mas eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não se distraia. Não se distraia. Chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo. Dá uma salva de palmas a Jesus. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Quinta-feira, culto de Natal. Espero todos vocês aqui, amém? Vamos levantar esse altar mais uma vez de adoração ao nosso Deus. Levanta a mão do teu irmão bem alto. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso. Pão nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alta. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês até que Ele volte. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo para essa nova estação, para esse novo tempo. Que você permaneça, que você dê frutos, que você viva o propósito que Deus tem para a tua vida e para a tua história nesse novo tempo. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, dá um abraço do irmão que está do teu lado. Amo vocês. Até quinta-feira.